Brasil vai acontecer as revoltas emancipacionistas. Mais uma dica antes da nossa aula propriamente dita. Nunca ficou sem cair as revoltas emancipacionistas no Enem. Quais são as três? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Fica ligado que você pode usar tanto Inconfidência como Conjuração nessas revoltas. E tem aula aqui no canal só sobre as revoltas emancipacionistas, por isso que eu não vou falar delas. Mas o importante aqui é que você entenda como se dá a conexão dos conteúdos, beleza? O Brasil vai estar sendo influenciado pelas ideias iluministas. O Brasil vai estar sendo influenciado pela independência dos Estados Unidos. O que está acontecendo no mundo implica na história brasileira. Galera, vale salientar o seguinte: uma das principais características da Idade Moderna, que vai começar a ruir na Idade Contemporânea, não tem, é o sistema colonial. Por quê? Porque com o avanço das ideias iluministas, a maior parte das colônias passaram a se rebelar e proclamar suas independências, beleza? Então fica de olho nisso. Mas vamos voltar para a teoria do Locke. A teoria do Locke vai ser usada por Thomas Jefferson, que vai basicamente escrever a Carta Constitucional dos Estados Unidos usando a teoria de Locke. E no Brasil, quando nós proclamamos a nossa independência em 1822, com Dom Pedro I, naquele famoso e mentiroso grito, independência ou morte, o que nós vamos usar como modelo? Nada mais, nada menos do que a Constituição dos Estados Unidos. É claro que depois Dom Pedro I vai botar para lascar com a Constituinte, né, com a Assembleia Constituinte, e vai empurrar a goela abaixo dos brasileiros uma Constituição nova, né? A primeira Constituição do Brasil, chamada de Carta Ortogada. Percebam, já viajei aqui nas ideias em diversos conteúdos. Um ou outro pode estar se perguntando agora: meu Deus do céu, eu não sei de nada, como entender? Galera, calma, muita calma. Com a leitura adequada e assistindo até o final dessa aula e as demais aulas, você vai entender. Ninguém sabe tudo. E aqui não é para você aprender tópicozinhos. Se você veio para aprender tópicozinhos e decorar uns tópicozinhos achando que está aprendendo alguma coisa, vaza daqui, porque você não está aprendendo nada. São professores que fazem de conta que dão aula e alunos que fazem de conta que estão aprendendo, porque tópicozinhos não é aula. Aprendam comigo, não é aula. O Enem deixou de ser conteudista. Os alunos que ainda estão sob tópicozinhos para aprender tópico, achando que está aprendendo conteúdo porque decorou 4, 5 tópicos, vai se lascar. O que eu preciso que vocês façam junto comigo é viajar nos conteúdos. Quando você for para a leitura, porque ninguém aprende só assistindo aula não, viu? Aqui eu sempre digo, ler, ler e ler. É preciso que depois da aula você leia e você vai perceber que a sua visão sobre o conteúdo está alargada, você está entendendo tudo e conseguindo conectar os diversos eventos e conteúdos históricos. Porque é isso que eu quero fazer com vocês. O que você está aprendendo é que os conteúdos se interligam e eu quero que você viaje nas ideias, viaje nesse mundo, beleza? Então vamos para as principais características da idade contemporânea. Aqui sim a gente vai dar uma lidazinha, eu vou problematizá-las, refletir com vocês cada uma dessas características, mas não é para decorar. Eu não quero que você decore nenhuma delas. Não é para decorar, não é para fixar. Não precisa, eu só quero que você consiga problematizar, entender, contextualizar como é esse mundo contemporâneo, porque assim você vai conseguir matar inúmeras questões do Enem sem sombra de dúvidas. Em especial nessa aula, diferente das aulas de Idade Moderna e de Idade Média, os eventos históricos são mais importantes do que as principais características, mas só na idade contemporânea. Consolidação do capitalismo como sistema econômico. Galera, para um pouquinho aqui, isso é primordial. Se você não aprender nada nessa aula, mas aprender isso, eu já vou ficar extremamente feliz e com o dever cumprido. Se você não sabe as 4 fases da história e os modos de produção de cada uma, você não sabe nada de ciências humanas. Isso para filosofia, sociologia, geografia e para a história, beleza? Você precisa saber as fases históricas e pelo menos os modos de produção de cada uma delas. A Idade Antiga, escravismo. Idade Média, feudalismo. Idade Moderna, mercantilismo. Só que mercantilismo não está sendo cobrado no Enem. Não cobram diretamente, mas ele cai indiretamente.
idade contemporânea, capitalismo e a resposta ao capitalismo, que é o socialismo. Então vamos lá, são 4 modos de produção que o Enem cobra: escravismo, feudalismo, capitalismo e socialismo. Beleza? Professor, e o mercantilismo da Idade Moderna? A Idade Moderna é cerca de 300 anos. É como se ela fosse uma fase de transição entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Beleza? A Idade Moderna teve o mercantilismo, que muitos entendem que o mercantilismo é um pré-capitalismo. É só transitório entre o feudalismo para o capitalismo. O feudalismo da Idade Média para o capitalismo da Idade Contemporânea. Então o mercantilismo que está aqui no meio é um pré-capitalismo, ok? Então não esquece disso. Na Idade Contemporânea, o modo de produção que se estabelece é o capitalista. Professor, e o socialismo? Vai aparecer também, sobretudo nas revoluções socialistas. Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. Vai ter aula específica sobre cada uma dessas revoluções e a gente vai falar aqui um pouquinho delas também. Mas vamos seguir. Desenvolvimento industrial, vou falar pouco do desenvolvimento industrial, mas lembram das revoluções burguesas? Eu falei para vocês que foi a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, aí eu coloco mais 2 para o meu aluno contextualizar as revoluções burguesas, mas não necessariamente essas 2 sejam revoluções burguesas, então cuidado. Ah, professor, e se o Enem perguntar quais são as revoluções burguesas? O Enem não é para idiotas. Ele não vai perguntar quais as revoluções burguesas, porque ele não quer decoreba. Eu coloco a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial junto com as revoluções burguesas, porque está no mesmo momento histórico, no bojo de todas as mudanças que vai marcar a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então vamos colocar 4. Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos. Essas 4 vão mudar o mundo para sempre e o Brasil vai ser extremamente afetado por cada uma delas. Eu não tenho tempo de falar agora, mas assistam às aulas de revoluções burguesas, assistam às aulas de história do Brasil que você vai entender essas conexões. Aqui é uma aula ampla, é uma aula mais genérica sobre características da idade contemporânea, para que você consiga minimamente entender a idade contemporânea. O que é que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? É quando você consegue fechar o olho e mais ou menos imaginar a idade contemporânea, fazer esse exercício imaginativo, porque é assim que você vai matar questões do Enem. Você está achando que o Enem cobra conteúdo? Está enganado, não é conteudista. Por exemplo, o Enem já caiu Mozart. Você já foi para uma aula de Mozart? Você já foi para uma aula de feijão tropeiro? Para uma aula de sepultamento? São algumas das questões que caíram no Enem, em ciências humanas. Então, assim, como é que o professor prepara para questões como essas? A maioria não sabe preparar, porque está nos conteúdos propriamente dito. Eu não quero que você fique só no conteúdo, eu quero que você tenha a capacidade de exercitar a sua imaginação, sabendo de cada momento histórico e o que em cada momento histórico está rolando, as suas características e informações gerais, as suas características principais, beleza? Então, desenvolvimento industrial. A industrialização é próprio da idade contemporânea. Professor, mas você não falou da Revolução Industrial? Falei, mas ela marca também a passagem da idade moderna para a idade contemporânea, embora ela ocorra na idade moderna, no fim da idade moderna. A ascensão política e econômica da burguesia industrial. Eu costumo dizer que o mundo, a partir da Idade Média, é a história da burguesia. A burguesia surge na Idade Média, assistam a aula de Idade Média, nos chamados burgos. Começa as feiras livres, aí com as feiras medievais, a galera faz muralha nessas feiras e esse lugar passa a ser chamado de burgo. Os comerciantes que comercializavam dentro dos burgos passam a ser chamados de burgueses. Daí nasce a classe econômica denominada burguesia. No final da Idade Moderna, essa mesma classe econômica vai fazer um processo revolucionário, apoiado logicamente por setores populares, vão tomar o poder da nobreza e vão ficar com poder para si, vão escantear os setores populares. Exemplo disso é o que os girondinos fizeram com os jacobinos na Revolução Francesa. Eita, professor, agora eu não sei de nada. Calma,
vai assistir a aula de revoluções burguesas e lá vai entender quem são os jacobinos e quem são os girondinos. Revoluções socialistas. Lembram que o iluminismo pregava liberdade, igualdade e fraternidade? Pois bem, chegou o mundo contemporâneo a partir das revoluções burguesas. Foi feito todo um processo revolucionário, uma mudança abrupta na sociedade. Não deixem de conferir a minha aula sobre a diferença entre revolução e mudança social. E lá eu explico que revolução é uma mudança abrupta, num curto espaço de tempo na sociedade. Foi feito isso no processo da burguesia tomando o poder, com as ideias iluministas que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade. Depois das revoluções, o mundo não viveu a tal liberdade, a tal igualdade e a tal fraternidade, pelo menos não como devia. E o que ocorre então? Vai emergir novas ideias a partir de duas cabecinhas que escrevem um livro chamado Manifesto Comunista, Marx e Engels. Vai assistir a aula de revoluções socialistas e lá eu falo das três revoluções: a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. O que é que tem a ver conosco, professor, essas revoluções, as ideias socialistas? Galera, preste atenção. A ditadura militar, por exemplo, no Brasil aqui em 1964, só para citar um breve exemplo e você conseguir conectar conteúdos, nada mais é do que os militares brasileiros e da América Latina como um todo, né, que não só teve ditadura aqui no Brasil não, teve na Argentina, no Chile com Pinochet, enfim, estavam com medo do avanço das ideias socialistas, em especial porque em Cuba tinha acabado de ter uma revolução socialista e em diversos países da América Latina começou a se ventilar revoluções socialistas. Por exemplo, em 64 sobe-se ao poder afirmando que tinha um plano socialista de tomada de poder, que na verdade era uma grande mentira. Consolidação dos regimes democráticos após meados do século XIX. O mundo todo hoje, em especial o mundo ocidental, vive em regimes democráticos. Vale a dica que a democracia nasce na Grécia. Inclusive eu escrevi um livro para você que quer passar no Enem, que quer entender toda a política do mundo ocidental. Vai desde a democracia grega, que é uma democracia direta, diferente da nossa, que é uma democracia indireta, que era uma democracia não representativa, diferente da nossa, que é uma democracia representativa. Então eu vou desde a Grécia até os dias atuais no neoliberalismo. Passo por Platão e Aristóteles na Grécia, passo por Tomás de Aquino e Agostinho na Idade Média, falo sobre Maquiavel, que nunca deixou de cair no Enem, falo sobre os contratualistas, Rousseau, John Locke, Hobbes, e vou para a idade contemporânea e discuto todos os conceitos políticos que você já deve ter ouvido falar: liberalismo, social-democracia, estado de bem-estar social, anarquismo, socialismo, neoliberalismo. Tudo isso está no livro, você não pode perder, é um livro de cabeceira. Você pode acessar a Amazon, acessar o meu site e comprar diretamente comigo ou comprar lá na Amazon, beleza? Mas vamos continuar. Voltando, já volto com a dica. Regimes democráticos pelo mundo foi impulsionado também por um iluminista, Rousseau. Rousseau foi o cara que pensou a democracia moderna, a democracia dos dias atuais. Tem aula sobre os contratualistas, tem no meu livro também, então não perde. Se o mundo hoje vive sistemas democráticos, em muito é por conta do iluminista chamado Rousseau. Imperialismo ou neocolonialismo, disputa de territórios, mercados consumidores e fontes de matérias-primas pelas potências europeias. Como eu vou falar um pouquinho sobre isso nos eventos históricos, eu não vou citar agora, mas cuidado, você pode ter na prova do Enem tanto a expressão imperialismo quanto neocolonialismo. Agora eu vou falar só sobre isso. Imperialismo e neocolonialismo é a mesma coisa. Você não pode confundir imperialismo e neocolonialismo com o colonialismo do século XVI. Lá no século XVI, Idade Moderna, nós tínhamos como uma das principais características o sistema colonial. Lembram? Professor, o que é o tal do sistema colonial? Muito simples. Você não precisa nem ler um livro para saber. Eu vou lhe dar agora um resumo do que seria o colonialismo. Uma metrópole que domina uma colônia. Exemplo: Portugal, que dominava o Brasil. Isso era o colonialismo do século XVI. Aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos. A Inglaterra era metrópole das 13 colônias, que depois veio a se tornar
Estados Unidos da América. Então, o sistema colonial é o domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Isso aconteceu no século XVI, na Idade Moderna e, sobretudo, nas Américas, beleza? Tanto na América do Norte como na América do Sul. Agora mesmo eu acabei de citar dois exemplos, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ok? O neocolonialismo é um novo colonialismo. Professor, como diferenciar? Primeiro que agora nós estamos na Idade Contemporânea, no século XIX, e está acontecendo na Ásia e na África. Estão dividindo a Ásia e a África entre as potências do mundo. Inglaterra, França, agora Estados Unidos, que não é mais colônia, já é uma rica nação. Japão, na parte asiática, são algumas das nações imperialistas. Faltou dizer também a Alemanha, que era muito forte. Então percebam, o colonialismo por volta do século XVI, na Idade Moderna, tinha como marca o escravismo, por exemplo. Lembrem-se dos portugueses trazendo os negros africanos para trabalharem no Brasil, como também escravizaram os indígenas que aqui viviam. Já o imperialismo é no século XIX e na Ásia e na África. O colonialismo nas Américas, o imperialismo na Ásia e na África. Você provavelmente está com uma dúvida, e se não estar com dúvida, sinto muito, mas você não está fazendo as conexões como deveriam ser feitas. Você sequer está refletindo as informações como deveria refletir. Já falei e repito, o importante no Enem é a sua capacidade de conectar conteúdos, conectar as informações do mundo antigo ao mundo moderno, do mundo moderno ao mundo contemporâneo, da atualidade ao que aconteceu em tempos passados. É essa capacidade que vocês têm que ter, essa competência e a habilidade de lidar com essas questões. Então vamos lá, qual era a dúvida que eu esperava e espero que vocês tenham tido? A seguinte: mas professor, você falou que o modo de produção escravista é na Idade Antiga e depois falou que tinha escravismo na Idade Moderna. Beleza, é exatamente isso que eu falei e é isso que aconteceu. Na Idade Moderna você tinha o sistema colonial como característica principal da Idade Moderna. E nesse sistema colonial você tinha o sistema escravista, beleza? Isso acontecia nas Américas e os escravos advinham da África, ou os indígenas, por exemplo, que aqui também foram escravizados. Lembrando, sistema colonial é um domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Mas, preste atenção, o escravismo na Idade Moderna não era uma prática que caracterizava um momento histórico, não era o modo de produção da Idade Moderna. O modo de produção da Idade Moderna era o mercantilismo. Já na Idade Antiga, o modo de produção, e aí influencia na economia, na sociedade, no modo de viver, na política, o modo de produção escravista era característica principal das civilizações da antiguidade. E não era um escravismo relacionado à questão racial, por exemplo, como foi na Idade Moderna, no século XVI, que eram negros que eram escravizados. Os negros e nativos, repito, muitos índios foram escravizados no primeiro momento de escravidão aqui nas Américas, beleza? Então fica essa dica. Escravismo, modo de produção da Idade Antiga. Teve na Idade Moderna, sim, nas colônias, mas não foi uma característica principal desse momento histórico. A Idade Moderna, o modo de produção é mercantilista. Lembrando, no Enem não cobra mercantilismo de forma direta, mas cai indiretamente. Os modos de produção que caem no Enem, e já falei aqui nesse vídeo, são escravismo Idade Antiga, feudalismo Idade Média. Feudalismo vai direto para o capitalismo na Idade Contemporânea e a resposta ao capitalismo, que é o socialismo. O mercantilismo entra aí como um pré-capitalismo, digamos assim. Beleza? Então sim, tivemos escravismo na Idade Antiga, mas essa era uma característica principal das civilizações da Antiguidade, e tivemos na Idade Moderna, mas foi um escravismo pontual que era parte do sistema colonial, ok? Desapontamento no século XX dos Estados Unidos como grande potência. Galera, depois da Primeira Guerra Mundial, eu vou explicar por que os Estados Unidos passam a ser a maior potência econômica e militar do mundo. E no decorrer do século XX e início do século XXI, houve um desapontamento dos Estados Unidos como grande potência bélica e grande potência econômica. Globalização da economia a partir de meados do século XX. Globalização é um tema mais da geografia, mas aqui é extremamente importante citar: o mundo se conectou economicamente, se conectou politicamente, se conectou via internet. Então a globalização é bem extenso
e temos uma aula só sobre globalização, não perca essa aula de geografia, beleza? Amplo desenvolvimento tecnológico, principalmente a partir de meados do século XX. Desenvolvimento tecnológico avançadíssimo e aceleradíssimo. Você provavelmente consome parte desse desenvolvimento tecnológico. Só para você ter uma ideia, esse celular que está me gravando tem tecnologia maior do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Então, essa comparação demonstra bem como acelerou a tecnologia no século XX e agora durante o século XXI. Agora sim nós iremos para os principais eventos históricos da Idade Contemporânea. Cada evento histórico desses mas cai muito na prova. Você tem que estar ligado em absolutamente todos. Nós temos aulas de cada um desses temas. Então assim, eu não vou falar muito especificamente sobre eles, até porque essa aula é uma aula mais geral, das informações gerais da Idade Contemporânea. Como falei para vocês, eu não curto muito a ideia de estar dando tópicos, mas basicamente é isto aqui que tem na Idade Contemporânea. Os assuntos que mais caem na Idade Contemporânea são as guerras mundiais, as revoluções socialistas, os regimes totalitários, Guerra Fria. Então basicamente você precisa saber disto. Professor, eu preciso decorar? Não. Precisa só compreender e agora a gente vai dar uma viajada nesses temas. Só que lembrando, existe aqui no nosso canal aula de cada um desses temas. Tem aula só sobre revoluções socialistas, tem aula só sobre Guerra Fria, tem aula sobre imperialismo, beleza? Então assim, agora nós vamos basicamente conectar esses conteúdos, entender como foram se dando cada desses eventos históricos, como se sucederam cada um desses eventos históricos e a ligação entre um e outro, qual conexão entre eles e entre a nossa realidade e entre a história do Brasil. O Brasil não está fora do mundo, sempre pense nisso. Nós recebemos influências de todos os grandes acontecimentos históricos no mundo. O Brasil não está numa bolha, beleza? Sabendo disso, confira nossas aulas sobre história do Brasil que a gente vai estar conectando a esses eventos que estão acontecendo na Idade Contemporânea. Só a título de informação, na Idade Contemporânea o Brasil vai estar vivendo o seu período republicano. Nós teremos a República Velha e a República Nova. O que mais cai na história do Brasil é o Brasil República Nova. Então nós iremos estudar muito República Nova. Tem vídeo aqui sobre cada fase da República Nova. A fase que mais cai no Enem da República Nova é a Era Vargas. O Vargas passa quase 15 anos ininterruptos no poder. 3 momentos históricos: governo provisório, governo constitucional e a ditadura do Vargas, chamada de Estado Novo. Não bastando, Vargas volta depois como o pai dos pobres. Mas isso tudo está na aula sobre Vargas, Era Vargas. Não deixa de conferir, porque é questão certa no Enem. Todo ano cai Vargas, mais especificamente a Era Vargas, ok? Então, retomando a história geral, nós estamos tendo no mundo todos esses eventos históricos e todos esses eventos históricos estão influenciando diretamente no Brasil. Você precisa conectar os eventos históricos do mundo ao que está acontecendo no Brasil, agora mais do que nunca. É o que mais cai no Enem. Isto aqui em História Geral e Brasil República. Todos os eventos que estão acontecendo no mundo estão influenciando diretamente na nossa república. Não esqueça isso. Vamos tentar agora fazer uma viagemzinha no tempo e tentar contextualizar. Não se preocupa acerca de cada tema desse especificamente. Essa não é a aula para você aprender tudo sobre Idade Contemporânea e tudo sobre o Brasil República, por exemplo, a história do Brasil. Não, é só para a gente fazer um exercício de conectar os temas e contextualizar o que está acontecendo na Idade Contemporânea. Lembrem, essa aula aqui é uma aula sobre as principais características da Idade Contemporânea, as tais informações gerais. As informações mais específicas vão estar em vídeos específicos sobre cada tema desse, ok? Então, vamos lá. Imperialismo. Do imperialismo eu já falei um pouco. Já diferenciei o imperialismo do colonialismo do século XVI. Isso é importante vocês terem bem claro. Já disse que o imperialismo também era chamado de neocolonialismo, um novo colonialismo, porque se assemelhou muito ao colonialismo que aconteceu lá no século XVI. Só recapitulando, o colonialismo é do século XVI, Idade Moderna, ocorreu nas Américas. Lembrando, esse colonialismo é parte de uma grande característica da Idade Moderna, o sistema colonial.
que eu falei para vocês, é o domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Já o imperialismo, ou novo colonialismo, neocolonialismo do século XXI, ocorre na Ásia e na África, nações ricas. Aqui eu já tenho os Estados Unidos, por exemplo, que lá no século XVI era uma colônia, aqui ele já é uma nação livre e rica, e que está colonizando Ásia e África, junto com outras nações que eu já citei nesse vídeo, ok? Então, este imperialismo era sobretudo para buscar matérias-primas e mão de obra barata. Naquele momento não, naquele momento, na Idade Moderna, escravizavam as pessoas. Lembrem-se dos escravos que foram trazidos para o Brasil no ciclo econômico da cana-de-açúcar e depois no ciclo econômico da mineração. Vai uma dica aqui para vocês. Brasil Colônia, 3 ciclos econômicos. Pau-Brasil, cana-de-açúcar e mineração. Sabe não qual é o período do Brasil Colônia? Vou só contextualizar para vocês muito rapidamente. Assistam a História do Brasil, as aulas que tem aqui. Mas vamos lá, o Brasil divide-se em 3 fases. Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Brasil Império, de 1822 a 1889. E Brasil República, que vai de 1889 até o dia de hoje. Ok? Então não esquece isso. Voltando para o nosso tema, Idade Contemporânea, basicão de imperialismo. O que é que aconteceu? Diversas nações ricas invadiram a Ásia e a África como se a Ásia e a África fossem deles e começaram a repartir tudo entre eles. Essa aula é muito legal porque tem questões culturais envolvidas, tem questões religiosas envolvidas, tem questões da industrialização, enfim, tem uma gama de questões que demandam entendimento porque influenciam bastante nos dias atuais e em como nós vivemos. Mas aqui vamos para o basicão. O que é o basicão? Diversas nações ricas passam a dividir a Ásia e a África. Isso gerou uma série de problemas na Ásia e na África e tem 2 personagens importantes aqui só para relembrar vocês o imperialismo. Mahatma Gandhi na Ásia, na luta pela independência da Índia, e Nelson Mandela na África, na luta contra a segregação racial, na luta contra o apartheid da África do Sul. Mas voltando. Fala galera, vamos para a terceira parte da nossa aula. Sei que está um pouquinho grande, mas é o assunto que mais cai no Enem, em ciências humanas. Então vale muito a pena conferir o terceiro vídeo. É um vídeo curtinho, a gente vai lá falar sobre todos os eventos históricos da Idade Contemporânea, ou pelo menos os principais, os que mais caem no Enem. A Primeira Guerra Mundial, o entre guerras, marcado pela crise de 29, pelos regimes totalitários. A Segunda Grande Guerra Mundial, Guerra Fria. Enfim, são diversos eventos históricos, as revoluções socialistas que nunca deixam de cair no Enem, como a Revolução Russa, Cubana, Chinesa. Você precisa conferir essa última aula. Se você ficou comigo até agora, eu te agradeço. Vamos para a terceira aula e vamos fechar esse conteúdo. Eu te garanto, 90% das questões que caem a partir de agora de idade contemporânea, tendo essas informações gerais e conectando bem essas informações, fazendo as conexões que a gente foi fazendo ao longo do vídeo, porque essa videoaula não é de tópicozinhos para decorar não. Essa videoaula é para a gente poder viajar nas ideias, viajar na história, fechar os olhos e conseguir observar como funcionava a idade contemporânea, na verdade como funciona, porque ainda estamos na idade contemporânea. Então não perca a aula 3, confira, tá aqui o link na descrição desse vídeo. E não esquece de dar o like nessa aula, compartilhar com teus grupos de WhatsApp, comentar aqui, eu estou sempre de olho nos comentários para tentar tirar dúvidas, dar sugestões de aula se vocês quiserem, enfim. Ativem o sininho das notificações para receber conteúdos novos e não deixe de se inscrever no canal. Vamos já para a terceira aula agora, terceiro momento dessa nossa aula de idade contemporânea. O vídeo está bem curtinho, rapidinho, falando sobre todos os eventos históricos, os principais deles, da idade contemporânea, beleza? Então vem comigo.